por que eu desisti da faculdade. Não foi por causa de falta de dedicação, esse tipo de coisa. Às vezes é melhor você decepcionar poucas pessoas do que uma multidão depois. Voltei, nerdolas, e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma situação polêmica, né, para uma pessoa, vamos dizer, anônima, porque a vida é pública, mas como não tem viral, como não tem um grande público, ainda sigo aí no anonimato, né, meninas? Assim por dizer. Porque o intermediário não existe, né? Mas ok. De qualquer modo, foi uma polêmica no meu entorno. Aqui onde eu moro, provavelmente muita gente ficou sabendo, mas eu não fico falando sobre isso com todo mundo. E eu acho que foi a melhor das ideias colocar aqui na internet. Olha como eu sou uma pessoa inteligente. Mas brincadeiras à parte, eu vou contar pra vocês como foi e por que eu desisti da faculdade. Hidratem-se. Já tirando ideias desde o princípio. Eu desisti porque eu não gosto de estudar? Não, isso é falácia, tá? Eu era nerd na escola, que inclusive acabou ano passado, e eu era ainda por cima o tipo de nerd muito chata. Porque assim, eu era aquela pessoa, parecia que eu era apaixonada pela aula. Eu não era muito de estudar fora da escola, porque eu tinha mais o que fazer. O meu truque para sempre ir bem na escola, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, sobre como ir bem na escola, ter as notas super altas, porque nunca, desde que eu entrei no ensino médio, eu cheguei a ter uma nota assim muito baixa, uma coisa crítica, sabe? Que fosse me colocar em maus lençóis ou coisa de recuperação, essa coisa. Nunca rolou porque eu sempre garanti que isso não fosse acontecer. Foi um pavor que eu tive, porque do Fundamental 2 tinha acontecido, no Fundamental 1 tinha acontecido, porque eu não era uma boa aluna naquela época. No ensino médio, coloquei na minha cabeça que eu seria, fui lá e fiz. Para não sofrer também, nem pelos outros, nem só por nota, porque é bonito ter a nota lá, a nota máxima que for possível naquela prova, naquele trabalho. Não é por causa disso, mas até por mim mesmo, no sentido de depois não ficar desesperada para resolver esse tipo de problema. Eu sou uma pessoa desse jeito. Se eu vejo que pode dar um problema no futuro, eu vou lá e me adianto para esse problema não acontecer. Porque se tem uma coisa que me perturba, é ter problema para resolver. Eu tenho muitas ideias para resolver, impressionante como eu fico criativa na hora que acontece um BO, mas eu não gosto, né, gente? Ninguém gosta de entrar numa situação difícil, porque depois você tem que encontrar o caminho de saída. Nem sempre é fácil, nem sempre na primeira tentativa você consegue se livrar dessa situação, então eu prefiro sempre evitar. Mas vamos lá, não foi por causa de falta de dedicação, esse tipo de coisa, mas foi por falta de gosto, vamos dizer, não por faculdade em si, porque sempre, desde que eu era criança pequena, tá? Eu sempre tive os meus planos de como ou o que, profissionalmente falando, eu seria uns anos depois. Só que é óbvio que se você começa a pensar isso desde muito cedo, é muito provável que você mude de ideia. Então, quando eu era bem pequena, eu falava que eu ia ser médica porque as outras pessoas colocavam isso na minha cabeça e eu ia lá e achava uma ideia legal. Eu não tinha noção que era difícil, por exemplo, vestibular, e não só vestibular. Mesmo quando você passa, que já é difícil, o próprio processo da faculdade durante os 6 anos é difícil, fora que depois que você se forma, não adianta você fazer só a faculdade, é importante que você faça especialização, porque ser clínico geral não é uma garantia de nada, não é uma grande certeza, e muita gente vai nessa profissão por causa do salário, não porque realmente ama. Depois de um tempo, em 2020, eu comecei não a me interessar, mas eu comecei a pensar em trabalhar com uma coisa que sempre me interessou, que é cinema, mas não especificamente filme, né? Audiovisual no geral, é porque filme é uma das possibilidades, mas também existe novela, existe programa televisivo, existe série, isso tudo é audiovisual. Também a internet hoje em dia é considerada, porque
um vídeo. Isso é audiovisual, tem vídeo e tem áudio. Por isso, porém, por falta de apoio e incentivo, eu não senti tanta falta. Incentivo é mais aquela coisa, nossa, você consegue, vai dar tudo certo. Esse tipo de coisa para mim, eu acho muito discurso e não acho que é o grande fim do mundo se não tiver alguém para ficar puxando meu saco. Não acho ruim que não tenha tido. O que é ruim é a falta de apoio. Então a pessoa olhar para você e falar: eu espero que não dê certo, porque eu não gosto da ideia. Você gosta, mas o problema é teu, porque eu não gostei, então eu espero que não funcione. Sabe? A pessoa olhar pra tua cara e falar umas coisas dessas. Aí eu acho não só triste, mas eu acho errado da parte do outro ser desse jeito. Eu acho que se não for apoiar, também às vezes é melhor ficar em silêncio. O silêncio já diz muita coisa, né? Mas tem gente que gosta de falar para ver se tira a ideia da cabeça e de fato conseguiu, né? Quando chegou em 2022, eu já não queria mais fazer faculdade para trabalhar na área. Eu ainda quero trabalhar na área, com certeza. E estou trabalhando em busca disso, porque desde 2020 eu estudo em casa, de formas autodidata, porque eu não sou de pedir, né? Porque eu era menor de idade, tá? Então eu não sou de pedir nada que envolva dinheiro, ou seja, cursos, aulas, essas coisas. Eu não pedi, eu estudava com o que tinha disponível na internet e não tinha custo envolvido. E em 2022 foi quando eu comecei o ensino médio. E no ensino médio, eu comecei a ter uma matéria chamada Projeto de Vida. E o meu projeto de vida sempre foi o mesmo, tá? Desde antes, como eu falei, 2020, mas eu entrei no ensino médio e saí do ensino médio com o mesmo projeto de vida, porém eu já não pensava mais em me formar na área. Eu pensava em logo trabalhar direto, assim, sem passar por esse processo, porque, como eu falei, eu sou pessoa que gosta de evitar problemas. Ia ter muita discussão por causa de uma coisa que não é um problema. É só um gosto pessoal meu que, por acaso, não é o gosto pessoal de outras, muitas pessoas relevantes no meu convívio. Então, eu já sabia que ia dar muito bate-boca. Por isso que eu me afastei da ideia da faculdade e larguei assim do jeito que estava. Se ninguém também vai parar de me perturbar, falando que não vai apoiar a faculdade, então, pois eu não faço a faculdade. Eu sou muito assim, muito prática e muito pelo racional eu vou. Então, eu gosto disso. Mas se ninguém vai me dar paz para eu fazer o que eu gosto, então eu não faço também. Muito assim, 8 ou 80. Sempre fui de tomar também decisões drásticas, mas eu pensei, coitada, fui inocente. Eu pensei que se ao mesmo tempo eu tentasse fazer essa média que é me agradar, que é o que eu quero, e tentar agradar os outros que não queriam que eu fizesse faculdade disso, então eu não faria. Eu pensei que fazendo essa média entre várias pessoas, incluindo a mim, me traria mais paz para a vida. Mas eu estive errado. Então tentaram me influenciar a entrar em outras faculdades, e é isso que eu vou contar para vocês. No vídeo passado, eu contei para vocês como foi o primeiro dia de aula na faculdade. E na segunda-feira, porque o primeiro foi numa sexta-feira, tive o segundo dia de aula. Noite, na verdade, né, gente? Faculdade, a preferência sempre vai ser noturno para ter o dia livre para trabalhar. A não ser quando não é possível. E lembrando, não era exatamente que eu estava matriculada em algum curso. Eram aulas experimentais. Na segunda-feira foi de um curso e na sexta-feira anterior tinha sido de outro curso. Se você quer saber, assiste o vídeo passado, que eu conto tudo para você. Dessa vez, na segunda-feira, eu consegui me arrumar bem mais cedo, me programei melhor e fui de carro. Quando eu cheguei lá dentro, eu já sabia por qual lugar que entrava, porque eu já tinha ido. Aí eu já fui entrando sem prestar muita atenção em tudo, assim, em volta como eu estava no primeiro dia, porque eu estava bem curiosa, né, para saber que pessoas que estavam ali, se eu conhecia alguém. Infelizmente conhecia, porque eu sou uma pessoa que logo agora nessa mudança de fase, né, que eu tô entrando pra adultez, que eu fiz 18 anos faz uns 6 meses. Aí eu já queria dar uma mudada de fase e deixar muita coisa para trás, incluindo gente. Morar em cidade pequena, no interior,
é difícil de você fazer isso, porque contra a tua vontade aparece gente de tudo quanto é linha do tempo do passado. É impressionante. Mas vocês já vão ver como que eu sou em relação a isso, né? Depende da pessoa, como foi a participação dela na minha vida, mas num caso específico vocês já vão descobrir. Então, eu sabia que eu tinha que encontrar a mulher do financeiro, que eu falei no vídeo passado, para fazer a mesma coisa, ela me guiar até onde era a minha sala. Eu não consegui encontrar a moça a princípio, aí eu dei um pouco de volta para ver se ela não estava em outro lugar, porque no lugar que ela estava na sexta-feira, ela não estava no mesmo lugar. Então, eu não sei nem se ela chegou a realmente me procurar para ser minha guia aquele dia, ou se ela pensou que, como no primeiro dia eu tinha ido, eu saberia ir sozinha, sendo que não faz o menor sentido, porque a primeira semana de aula foi de segunda àquela sexta que eu fui. Então, provavelmente eles explicaram isso, mas eu não estava. Eu cheguei na sexta-feira e tudo isso já devia ter sido falado para os alunos que se matricularam logo direto, assim, né? Refiz o caminho da entrada até o corredor que eu tinha ido procurar ela, que não é um caminho muito longo. Só que o problema é que nesse caminho eu reencontrei uma professora do ensino médio. Ela não era minha professora especificamente, mas essa é a profissão dela, por isso que eu tô falando desse jeito. Então vamos dizer que o nosso encontro ali no corredor na Muvuca foi assim, ó. Então ela estava andando numa direção, eu estava andando na outra. Ou seja, a gente viu o rosto uma da outra, porque se fosse na mesma direção, ela estivesse mais para frente, ela não ia me ver, porque ela estaria de costas para mim. O problema foi exatamente isso. A gente estava andando de encontro e aí lascou. Que ela puxou assunto e o meu comportamento foi qual? Foi continuar andando e fingir que eu não tinha escutado. Porque, para quem não sabe, eu já devo ter falado isso. Se eu não falei, primeira vez, mas é importante vocês saberem. Eu sou surda. Eu só escuto nesse ouvido aqui, que é o direito, tá? Mas esse aqui é o esquerdo e eu não escuto nele. Então, realmente acontece sim, das pessoas me chamarem e eu não escutar. Só que ela tava muito perto e ela era tipo a única pessoa falando ali. O resto tava tudo andando, achando seu rumo, sem muita conversa. Então eu escutei, inclusive eu tava olhando para ela, então eu ouvi que ela tava falando e como a gente que não escuta, geralmente tem que fazer leitura labial. Também eu ia saber de qualquer jeito. Só que eu não respondi porque eu não quis. Continuei andando. Ah, é falta de educação, gente. É que vocês não sabem o que a querida fez. Como eu estava explicando antes, né, o contexto sobre não ter apoio para a faculdade e tal, parte do problema que eu tive por causa da faculdade que eu queria fazer, por causa de outras coisas que eu não vou entrar em questão aqui, mas tem a ver com a mudança de fase, que eu queria deixar coisas para trás. Tanto que eu tô nesse cenário aqui porque eu me mudei. Todos esses assuntos deu problema por causa dessa fulana. Porque essa fulana resolveu se meter em assuntos pessoais meus. E olha que nós não somos pessoas assim que conversávamos muito. A gente não tinha muita intimidade. Eu só comentei certas coisas porque ela, de curiosa, ficou perguntando. Então eu respondi. Mas ela fez uma besteira, acho que umas 3 vezes, sendo que da primeira vez que ela fez isso, ela já entendeu que não deu certo. Ela ficou sabendo que deu errado. E ela continuou, porque o que me incomodou foi isso. Eu me meti em problema por causa dela. E justamente o que eu tava falando, eu sou uma pessoa que evita problema. Eu posso ser muito criativa para resolver, mas eu não quero resolver porque existe o jeito para você não ter problema nenhum, para você viver a sua vida de boa. Só que quando terceiros entram na tua história de vida, eles acham que eles vão resolver para você, só que eles pioram. Foi isso que a diva fez. Aí por isso, como eu falei, deixar pessoas para trás, essa daí foi uma. Eu resolvi cortar contato porque ela só estava inflamando problemas que já existiam, ela estava deixando cada vez pior. Aí eu pensei, se cortar contato, ela não vai mais ficar sabendo das coisas, não vai mais achar que ela é uma super poderosa que resolve a vida dos outros e na verdade só deixa tudo cada vez mais complicado. Então por isso, aí naquele dia eu sabia que eu ia encontrar ela naquele lugar porque eu sabia que ela trabalhava lá. Só que eu tava esperando com todas as minhas forças que eu não fosse encontrar com ela diretamente. Ou que se eu visse ela, ela não me visse.
justamente para não acontecer essa situação, porque eu não queria ser mal educada, porque não é uma coisa muito cortês de se fazer, vamos dizer, uma pessoa te cumprimentar e você não devolver o cumprimento. Só que eu não consigo, porque a pessoa já foi alertada de que ela está prejudicando ao invés de ajudando e ela não para. Para ver se ela parava, eu ia mais dar esse gelo, sabe? Evitar. Porém, outra pessoa que provavelmente trabalha ali e viu essa situação, apontou para a querida e falou: Ah, olha, ela tá te chamando. Aí eu falei: Eu sei. Porque provavelmente as pessoas em volta, como eu falei, não tinha muita gente falando. Então acho que todo mundo viu essa interação porque ela ficou insistindo. Não bastou ela falar uma vez, ela falou um monte, me chamando, um monte, um monte. Ela não parou. Até que essa moça também falou, me explicou, aí eu expliquei pra ela. Eu sei disso. Eu sei que ela tava me chamando. Aí ela veio perto da gente. Aí ela, por que você não respondeu? Aí eu falei, pô, não respondi porque eu não quis, não pretendo mais manter contato. E você ainda insistiu em continuar me chamando. Aí ela disse, então tá bom, não vou chamar mais. Eu duvido, gente. Eu tenho certeza que se eu tivesse voltado na terça-feira, porque eu não voltei nunca mais, ela teria tentado contato de novo, porque tem pessoas que não sabem a hora de parar. Aí eu perguntei para a moça que tinha me avisado sobre ela, sobre essa professora, o rolê da sala lá, ela me explicou que era ali, ela mostrou o lugar, que ainda bem, gente, dessa vez era lá na parte de baixo. Se fosse o segundo andar, eu já ia me estressar pela segunda vez aquela noite. Mas calma que eu ainda tive problema aquela noite, tá? Deu muito ruim, as coisas não saíram como eu planejava. Aí eu entrei na sala, fui me sentar numa fileira que não tinha tanta gente. Eu encontrei antigos colegas de turma do ensino médio, alguns que eu não queria ver, mas outros que assim, não fazia questão, mas que foi legal reencontrar pessoas, sabe? Dessa vez eu não tinha esquecido o meu estojo, né? Como eu falei no vídeo anterior, eu levei e fiz algumas anotações e coisas que realmente a aula estava bastante interessante. Eu dei uma sofrida um pouco porque eu fui com uma roupa totalmente diferente, né? O estilo mesmo, totalmente diferente da sexta-feira. Eu fui um pouco mais streetwear. Eu posso tirar uma foto da roupa e colocar aqui para vocês verem. E na segunda-feira eu fui Dark Academia, porque de noite eu vi que é um pouco mais geladinho assim o clima mesmo na rua. E lá dentro, como eu falei, o ar-condicionado na sala que eu fui no segundo andar na sexta-feira, aquele ar-condicionado naquela sala era muito frio. Então dava para vestir aquele tipo de roupa, porque tinha meia calça e ainda por cima preta. Meia calça é uma coisa muito quente e eu sou muito calorenta. Então, eu não posso vestir em um lugar que eu sei que não tem uma boa refrigeração, que eu sei que não tem ar-condicionado, mas eu adoro vestir porque com aquele look, né, saia, uma blusa que tenha mais uma estética acadêmica europeia, é bem bonito, só que é bastante calor, porque lá eles usam bastante casaco, camadas de roupa, porque é frio, né? Aqui no Brasil não é nada, é só vento. Não que eu tenha ido para a Europa, tá, gente? Estou falando sobre coisas que eu vi em audiovisuais de moda. Esse look eu também posso pôr aqui na tela para vocês verem totalmente a diferença, né? De uma sexta-feira para uma segunda-feira e vestindo estilos totalmente diferentes. Na primeira aula eu não interagi com muita gente, porque como eu falei, a fileira que eu tava não tinha quase ninguém, e mesmo as pessoas que eu conhecia eu não estava sentada muito perto, aí eu não ia ficar falando. E também uma escolha que eu fiz foi praticar falar mais baixo, porque eu falo muito alto por causa de ser surda, tá? Porque como assim, né? Tem uma coisa a ver com a outra? Tem. Porque é de família, então eu não sou a única pessoa surda, onde eu morava com as outras pessoas da família, mas da metade da família tem surdez. Tem gente que tem há muitos anos e tem gente que desenvolveu recentemente. Então, juntando tudo isso de gente, a gente precisa falar mais alto para outra pessoa conseguir escutar pelo menos um pouco e entender o que a gente quer dizer para ela. Por isso eu falo praticamente gritando. E no ensino médio, eu ficava a maior parte do dia lá. E como eu falava muito, porque, como eu falei para vocês,
eu era muito nerd do ensino médio e eu sempre interagia na aula. Então, aquelas perguntas que os professores fazem, quando os professores querem que os alunos falem alguma coisa, sempre eu falava. Só que eu falo muito alto. E aquelas pessoas não estão acostumadas porque elas escutam 100%. Então, na minha cabeça e na cabeça das outras pessoas que também são surdas que eu conheço, o som não fica tão alto, porque se a pessoa não escuta direito, né, para ela não tem o, vamos dizer, o verdadeiro som, o som real. É muito mais baixo. A pessoa não percebe quão alto é. Agora, para quem escuta 100%, fica uma coisa provavelmente exagerada, talvez alguma coisa até incômoda. Só que por hábito, eu sou desse jeito e é muito difícil mudar, porque se você muda depois, a garganta não consegue. Então pense o seguinte, se na escola eu tivesse que falar baixo durante 3 anos seguidos, eu ia acostumar. E depois, quando eu chegasse em casa, eu ia ter que falar alto por 3 anos seguidos. E isso ia me causar muita dor. E provavelmente isso ia acabar com as minhas cordas vocais por falta de costume e porque seriam hábitos que vão de encontro um ao outro. Sabe? Todo dia eu ia ter que fazer isso. Falar baixo na escola, falar alto na casa onde eu morava. Coitado, se sorveteiro. Trabalhar no sol desse é foda. Em resumo, eu tava com medo de incomodar as pessoas, aí eu tava falando bem baixo. Só que, gente, parece que a minha garganta, ela fecha. Fica um incômodo aqui, porque parece, gente, que eu tô presa tentando falar baixinho, né? É difícil. Bom, então eu não conversei muito, mas uma coisa que eu achei muito legal e engraçada, que eu tava segurando a risada na hora, porque a professora, gente, era de psicologia, tá? E a prof era muito doidinha, assim, ela falava umas coisas, ela esquecia de um monte de coisa. Ah, eu não sei explicar. É que só assistindo pra entender, todo mundo tava segurando a risada. Depois chegou um intervalo. Na sexta-feira eu não tinha levado dinheiro, passei fome, depois cheguei em casa, faltou comer até o reboco da parede. Então, como eu falei, eu gosto de evitar problema. Eu já pedi dinheiro para usar na cantina ou no bar. Como eu falei, eu tinha reencontrado uma pessoa na sala, então eu chamei ele para ir, era um menino. Chamei ele para ir comigo no bar. Como eu falei, eu não bebo, mas na sexta-feira eu tinha visto lá que tem energético. E lembra que eu falei, se você assistiu o vídeo passado, que eu fiquei muito cansada depois do intervalo, porque já era meio tarde, assim, da noite para ficar estudando, não estava acostumada a estudar aquele horário. Então eu resolvi comprar um energético para evitar esse problema. Aí eu comprei, era muito quente lá fora, né? Eu falei que é mais fresco, só que ele fica mais fresco depois das 10 horas, porque tava muito calor naquele tempo. Então eu saí logo daquele lugar, a gente voltou lá para dentro da faculdade e eu terminei de comer, né? Na verdade, só beber o energético, eu não comprei mais nada e guardei o troco. Dentro da sala, eu terminei de beber e aí a aula começou. Eu continuei bebendo aos poucos energético, porque eu nunca bebi energético de noite, então eu também não sabia se podia fazer mal. Pra mim, gente, energético não tem efeito. Só que como as pessoas falam que tem, que nem café também, não muda nada, tá? Eu continuo igual depois de tomar. Eu só não tomo café porque eu não gosto do sabor mesmo. Só que se eu tiver medo de pegar no sono, aí eu tomo essas coisas para garantir. Mas eu não acredito muito não, tá? Eu conversei com o menino e ele me explicou que aquela aula específica, aquela matéria de segunda-feira, costuma ser vídeo, mas são vídeos mostrando experimentos psicológicos e claro que ela explica também, a professora, a teoria com slides, algumas coisas assim. Aí, nesse caso, eu fui sentar na fileira que ele tava, e aí eu até conversei um pouco, mas pouco, assim. Que nem eu falei, eu tava tentando não deixar de falar, mas falar menos e mais baixo. Porque eu não sei, né, como é que as pessoas lidariam com isso. Eu dei umas conversadinhas, mas só coisa a ver com a aula, porque sempre fiz isso, né, no caso, desde o ensino médio. Eu conversava, mas era tudo relacionado ao tema da aula para evitar também levar bronca, né? Que eu não gosto, é desconfortável, não é, gente? Quem é aluno arteiro sabe disso. Você bagunça, depois você leva uma bronca, você fica cabisbaixo, sim, fica xoxo, capenga,
Não é legal, né? Levar uma patada do professor. Eu gostei dessa turma porque todo mundo interage bastante. É muito diferente do ensino médio, gente. Assim, as pessoas com quem eu estudei no ensino médio da turma, eles não falaram nada, mas é gente que eu já conhecia, já sabia como que era. Só que tinham pessoas também bem mais velhas que provavelmente já fizeram faculdade antes, ou então que já trabalharam antes e sabem que é importante sim interagir com esse tipo de coisa e não deixar alguém falando sozinho em relação a outras 30, 40 pessoas. Na aula de sexta-feira também foi assim, só que foi uma interação diferente. Na interação da aula de psicologia, as pessoas estavam focadas em agregar informação à teoria que a professora estava passando ou fazer perguntas e tirar dúvidas. Na aula de engenharia da computação, que era cálculo 1, era focada só em tirar dúvida. Então, os alunos, não sei se eles tinham medo de acrescentar informação ou se eles realmente não tinham conhecimento para agregar informação extra. Porque saber mais que o professor, ninguém vai saber mais. Porém, é legal quando o aluno se esforçou em estudar por fora e que ele tem informações que não são só do material. Aí a aula acabou, como eu falei, é a noite toda a mesma aula. Essa aula eu não achei tão cansativa assim, porque apesar de ter que copiar bastante coisa, era um ritmo bom. Na aula de cálculo, depois do intervalo, eu já não conseguia mais, por canseira, acompanhar a conta. Então, as contas eram grandes, eu começava e não conseguia terminar. A aula acabou. Lembra que eu falei para vocês que eu fui de meia calça? Gente, essa meia calça, desde sexta-feira mais ou menos, eu já tava com um pouquinho de complicação na pele da coxa da perna, sabe? Porque as minhas coxas, elas são juntas quando eu ando. Elas não ficam separadas. Então elas fazem fricção, que é ficar batendo uma na outra. E dependendo do tipo de roupa que usa, principalmente se for roupa não curta, tá, gente? Eu não uso roupa curta. Mas eu quero dizer, acima do joelho, se for bermuda, se for short, se for saia, que era o que eu tava vestindo, um short saia, em cima da minha calça, faz isso. E a minha calça também, ela é áspera quando ela bate uma perna na outra. A minha perna, ela ficou machucada ali, né? Tipo, sabe quando você rala o joelho? Ficou mais ou menos daquele jeito. Aí depois eu tive que voltar para dentro da escola, né? Eu já tinha saído, eu vi que não ia dar certo, voltei lá para dentro da escola, fui no banheiro, aí eu tive que, né, me trocar de roupa e fiquei sem a minha calça. O resto ficou tudo igual, tentando ver se melhorava. Não melhorou, porque já era tarde demais, já tinha machucado. E a saia, ela era acima do joelho. Então ela ficou fazendo a mesma coisa, gente. O mesmo atrito continuou. Fui aconselhada, quando eu cheguei de carro, a ver quais ônibus tinham, se tinha para o meu bairro, porque a pessoa que me falou isso disse que tinha ponto lá no meu bairro. Eu fiquei esperando o ônibus para saber se tinha. Aí me falaram que não era aquele ônibus. Depois eu desci a rua, fui em outro ônibus, subi nele, perguntei pro motorista se tinha algum ônibus, pelo menos, que fosse pro meu bairro. E ele falou que na verdade não tinha. Então a informação que me passaram foi uma informação errada. Então eu passei aí uma meia hora esperando o ônibus, mas é óbvio que eu dei uma conversada com mais pessoas, né? Além daquele colega, tinha um outro cara ali também, já puxei conversa com ele. Só que era muito tarde, era passado das 10h30 por aí, e não tinha ninguém para me dar carona, como foi no dia anterior. No dia anterior, que eu tô me referindo, sexta-feira, eu tô pulando fim de semana, né? Eu não esperava que fossem me levar embora de carro, porque as pessoas que dirigem, né, que eu conheço, não podem dirigir de noite. Ou de noite não estão nem em casa, né, na casa que eu morava, para poder me dar carona. Então, eu não esperava, mas na sexta-feira deu certo. Na segunda-feira, não tinha ninguém disponível. Então, eu tive que ir andando. E já tava com as pernas tudo machucadas. E eu ainda tive que ir andando. Piorou, né? Aí eu fiquei com medo e eu lembrei de uma coisa que falam, né, que é mais seguro. Se você estiver andando na rua muito tarde da noite, é bom você estar ao telefone, né, fazendo chamada, não ficar fazendo texto, porque aí você tem que olhar para a tela, é perigoso você ser atropelado. Por áudio, conversar por áudio e deixar o telefone no bolso, alguma coisa assim. E porque caso alguém, né, mal intencionado venha perto, a pessoa vai saber que você não tá sozinho, por assim dizer,
e a pessoa vai se tocar que ela não pode mexer contigo naquela hora, né? Então eu lembrei disso, aí eu comecei a mandar mensagem para vários amigos, só que alguns eu já sabia que ia estar dormindo naquela hora, então provavelmente não ia adiantar, mas depois de bastante insistir, lá no meio do caminho, uma amiga respondeu, aí eu liguei para ela e a gente ficou conversando. Então praticamente estava falando sozinha, mas era melhor falar do que ficar aquele silêncio absoluto. E eu juro, eu tava com muito medo. Era toda hora que aparecia um gato, e ele assusta também, ele pula, né? Juro, apareciam uns três. Eu levei o susto com os três. Ai, ai, deu tudo certo, né? Depois eu cheguei, logo que eu cheguei na porta da minha casa, eu desliguei para não ficar atrapalhando a menina, que ela estava ocupada. Foi assim que terminou aquela noite do segundo dia de aula e do último, porque eu não voltei mais. No dia seguinte, né, no fim da tarde, acho que foi, me perguntaram se eu ia escolher algum deles. Falei que não. A pessoa respondeu, ah, tá bom. Só que sabe quando você percebe que a pessoa ficou com raiva? Só que ela não quer falar. Porque como eu falei pra vocês no começo, tinha gente insistindo para fazer outra faculdade e no fim eu não vou fazer nenhuma, né? Porque, né, eu não tenho apoio para fazer a faculdade que eu vou querer estudar para fazer. E aí eu vou ter que fazer outra só por causa de dinheiro ou só porque alguém quis. Gente, a chance de acontecer, de pegar DP, né, que é, vamos dizer, não é recuperação, mas você reprova a matéria, a chance é muito alta. Quando você faz uma coisa porque você é obrigado, a chance de você fazer mal feito é enorme. Então não compensa. E ia ser faculdade particular. Imagina o rolo que ia dar depois. Porque envolve dinheiro, dinheiro é uma coisa que gera raiva dentro do coração das pessoas, ainda mais quando ele é mal usado. Então, a princípio, isso gerou uma raiva em outras pessoas por eu decidir não fazer uma coisa errada, porque seria errado comigo, seria errado com os outros. Depois, se eu me formasse, eu com certeza seria uma péssima profissional. Ninguém, gente, que faz a faculdade, que nem gosta, que não quer, se torna um bom profissional no final. Eu tenho certeza que vocês conhecem uma pessoa que fez algo, né, de se formar nesse sentido, que não queria, e hoje em dia só reclama do trabalho. Quando levanta para trabalhar, se arrepende. Quando levanta para trabalhar, não tem a mínima vontade, fica com raiva de levantar para trabalhar. Não é isso que eu quero para mim. E para os outros também, porque trabalhar envolve a outra pessoa, vamos dizer, no exemplo de professor, envolve o aluno, no exemplo de médico, envolve o paciente, no exemplo, até vamos dizer, de comerciante, envolve o cliente. Você não pode descontar nas outras pessoas a sua frustração. Então, para evitar um problema maior, um problema, vamos dizer, até envolver a sociedade, às vezes é melhor você decepcionar poucas pessoas do que uma multidão depois. Então foi por isso, né? Não é uma coisa fácil, né? Não é o tipo de decisão que se toma todo dia, mas eu acho que foi a melhor até o momento. Eu vou trabalhar com outras coisas, né? Porque eu não acho, muita gente fala, talvez eu até possa trazer o tema aqui, caso vocês queiram. Eu não acho que CLT é o fim do mundo. Não acho isso. Muita gente da minha geração pensa que é um fardo, né? Ser CLT. Eu não acho. Eu acho que no meu caso, não é o meu sonho. Então vai ser um degrau para o meu sonho. Eu vou provavelmente trabalhar com o CLT durante um tempo, ao mesmo tempo que no audiovisual, e depois, quando tudo der certo, e vai dar, porque a gente se esforça para isso, aí eu vou poder focar só no que eu realmente tenho paixão, não do que eu gosto, porque gostar é uma coisa, amar é outra, é totalmente diferente, são intensidades diferentes. Gostar, a gente gosta de qualquer coisa, né? Coisas nem tão importantes assim, mas amar não. E é muito difícil amar algo, amar uma coisa. Geralmente se ama pessoas. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, mas não se preocupem que semana que vem eu volto com mais.